Esse exercício 47 está dizendo que um barco deslocando-se no sentido contrário ao da correnteza leva 20 segundos para ir de um ponto A a um ponto B, situado sobre a mesma margem do rio. Vamos fazer um desenho aqui então. Imagina aqui um ponto A, um ponto B, a correnteza está descendo aqui o rio, imagina que essa é a velocidade da correnteza, e o barco vindo aqui do ponto A para o ponto B, faz uma velocidade v do barco. A distância entre esse ponto A e esse ponto B, eu não sei, mas eu vou chamar de D. Nessa situação, o que está acontecendo? Essa correnteza está atrapalhando esse barco. Então, a velocidade do barco em relação ao solo vai ser a velocidade que o barco é capaz de fazer em relação à água, e isso só depende do motor desse barco, menos a velocidade da correnteza que está atrapalhando, e com essa velocidade, o barco consegue percorrer uma distância D em 20 segundos. Vou guardar essa informação. Agora, ele está dizendo que o mesmo barco gasta o tempo T sobre 2, mas ele já disse que T é 20 segundos, então T sobre 2 a gente já sabe que é 10 segundos, para voltar do ponto B ao ponto A. Ou seja, vou redesenhar aqui a situação, aqui o ponto B, aqui o ponto A distância entre eles continua sendo D, e agora o barco vai colocar uma velocidade do barco, que depende do motor, nessa direção, e a correnteza que está na mesma direção vai ajudar esse barco a ir do ponto B para o ponto A. Então, nessa segunda situação, a velocidade do barco em relação ao solo vai ser a velocidade que o barco é capaz de fazer devido ao motor dele, mais a velocidade da correnteza. E com essa velocidade, ele consegue percorrer essa mesma distância D, agora na metade do tempo, que é 10 segundos. E com isso ele quer saber qual é a distância entre A e B. Bom, vamos somar as duas equações e ver o que a gente encontra. Somando essas duas equações, a gente tem VB mais VB, 2VB, menos VC mais VC cancela, D sobre 20 igual a D sobre 20, mais D sobre 10. Eu somei o lado esquerdo dessa equação com o lado esquerdo dessa equação e o lado direito dessa com o lado direito dessa. Então, aqui a gente tem que 2VB é igual MMC entre 20 e 10 é 20, D mais 2D, 3D. Então, a velocidade VB vai ser 3D sobre 20 dividido por 2, que dá 3D sobre 40. Agora, ele acrescenta a informação que a velocidade do barco em relação à água vale 6 metros por segundo. Então, esse VB aqui que a gente encontrou, que é a velocidade que o barco é capaz de fazer devido ao motor dele, é igual a 6 metros por segundo. Então, agora, já que o exercício que é o D, basta resolver essa equação. Então, 3D é igual a 40 vezes 6. Então, D vai ser 40 vezes 6 dividido por 3, isso é 40 vezes 2, que dá 80 metros.